Olá pessoal, muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Alex Victor Explica. Mais uma vez aqui trazendo informações relevantes para vocês. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Alex Victor da Silva. Eu sou advogado criminalista e atuo preponderantemente na área das execuções criminais. Aqui no meu canal vocês vão encontrar vídeos explicativos, tutoriais, notícias, alertas sobre golpes, dicas, comentários, curiosidades sobre o direito, cidadania, legislação e decisões judiciais de grande repercussão. Vocês também vão encontrar aqui dicas de filmes, de vídeos, cursos e séries, tá? Hoje, particularmente, eu venho trazer para vocês uma notícia jurídica muito importante, tá? O Supremo Tribunal Federal decidiu recentemente sobre aquela questão do percentual para a progressão de regime nos casos de crime hediondo em que haja reincidência por um outro crime que não seja hediondo. Ou seja, havia muita discussão sobre isso, porque a lei era omissa. A lei dos crimes hediondos diz o seguinte, que o condenado por crime hediondo que for primário teria que cumprir 40% da pena. E aqueles que são reincidentes teriam que cumprir um percentual maior, 60%. E essa diferença é enorme. Só que a lei não dizia se o condenado teria que ser reincidente específico em crime hediondo ou não. Então, a princípio, surgiu um entendimento no seguinte, que qualquer tipo de reincidência teria que cumprir 60% da pena, o que era super injusto e deflagrou uma série de ações de habeas corpus, tentando corrigir esse erro, um monte de recursos de agravo à execução penal, enfim. O STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, ele mantinha o entendimento de que bastava reincidência em qualquer crime para que fosse exigido 60%. Depois, com a edição do pacote anticrime, houve uma mudança nesse entendimento no Superior Tribunal de Justiça e ele passou a entender que para haver um percentual maior de 60%, tinha que ser reincidência específica na prática de crime hediondo. A Procuradoria-Geral de Justiça não ficou satisfeita com essa decisão, recorreu até o Supremo e aí foi onde que saiu essa decisão que eu vou comentar com vocês agora, ok? Vou ler aqui para vocês a matéria direto do site do Supremo Tribunal Federal, do portal do stf.jus.br. Então vai lá. Supremo define percentual para a progressão de regime em crime hediondo no caso de reincidência por crime comum. O plenário concluiu que o pacote anticrime não tratou do tema e, portanto, deve ser usado o percentual de 40% de cumprimento da pena para a progressão de regime. O Supremo Tribunal Federal, o STF, reafirmou o entendimento de que o percentual a ser aplicado para a progressão de regime de condenado por crime hediondo ou equiparado, sem morte, que seja reincidente por crime comum, é de 40%. A decisão se deu no recurso extraordinário com agravo, ARE número 1327963, que teve repercussão geral reconhecida, tema 1169 e o mérito julgado no plenário virtual. Pessoal, o que significa isso, repercussão geral reconhecida? Significa que essa decisão ela vai se aproveitar para todos os demais casos que se enquadrem nessa mesma situação. Antes as pessoas tinham que ficar recorrendo, primeiro um agravo à execução penal, depois um recurso especial, um recurso extraordinário, ou habeas corpus substitutivo, ou então outro habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, enfim. Era uma escalada de vários recursos para chegar até o STJ ou o Supremo para poder resolver essa questão. Agora não, com essa repercussão geral reconhecida, eu acho muito pouco provável que algum juiz vá querer bater de frente com o Supremo e não queira seguir essa decisão. Os juízes são obrigados a seguir a orientação das cortes superiores, ainda mais se isso virar uma súmula vinculante, que muito provavelmente vão fazer a esse respeito. Então, voltando aqui ao caso concreto, ele diz o seguinte, no caso concreto, trata-se de um condenado por tráfico de drogas que já tinha sido apenado por um crime comum de furto, ou seja,
E aí o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou o cumprimento da função de 60% da pena para a progressão de regime, uma posição super rigorosa. O Superior Tribunal de Justiça retificou o cálculo para 40%, que é o correto, previsto no artigo 112, inciso 5 da Lei de Execução Penal, a LEP. Com essa decisão, o Ministério Público Federal, o MPF, apresentou esse agravo, né, esse recurso extraordinário com agravo, esse ARE ao Supremo, enfim. Eu vou tentar detalhar para vocês aqui melhor. Esse exemplo, vamos pegar um exemplo que esse condenado, para vocês terem uma ideia da gravidade da situação. Então vamos lá, vamos supor que ele foi condenado por tráfico, tá? Vou dar um exemplo aqui hipotético, tá? Então o que acontece? A pessoa, ele é reincidente, tinha um crime de furto, uma condenação anterior por furto, e aí depois ele vem a ser condenado, né, futuramente por um outro crime de tráfico de drogas. Aí vamos supor, hipoteticamente, que essa pessoa pegou uma condenação de 10 anos de reclusão. Olha só. Uma paulada, uma cacetada dessa, uma pena de 10 anos. Olha só. Ele sendo considerado primário, né, ou tecnicamente primário, ou não reincidente específico, que é o caso mais correto, ele teria que cumprir 40% dessa pena. Então vamos lá. 40% de uma pena de 10 anos, ele teria que cumprir 4 anos de pena. Agora vamos ver. Se fosse o entendimento adotado pelo Ministério Público Federal, de que a reincidência não importa o crime, ou seja, um furto primeiro, depois o tráfico, ele teria que cumprir 60% dessa pena. Olha só a diferença. Numa pena de 10 anos, 60% seriam 6 anos. Olha só. Quer dizer que ele teria que cumprir 2 anos a mais de pena para poder pleitear a progressão de regime, apenas porque o Ministério Público tem esse posicionamento super rigoroso. Eu acho muito injusto e a decisão do STF está certa em manter também o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Tá? Quando a lei é omissa, ao intérprete não cabe interpretar na lacuna da lei uma interpretação para piorar a situação do réu. Né? Então vamos lá. Prosseguindo aqui na matéria. Progressão. Em sua manifestação pelo reconhecimento da repercussão geral e pela reafirmação da jurisprudência, o relator, o ministro Gilmar Mendes, explicou que o pacote anticrime, ou seja, a Lei 13.964 de 2019, alterou o artigo 112 da LEP em relação à progressão de regime de condenados, prevendo 3 situações relevantes. Uma é o caso do primário condenado por crime hediondo, 40% para a progressão. Outra é referente aos primários condenados por crime hediondo equiparado com resultado morte ou imposição de comando de organização criminosa, 50% para a progressão. E por fim, a hipótese de reincidente específico na prática de crime hediondo, ou seja, pessoa condenada reiteradamente por crime hediondo, 60% para a progressão. Nesse caso, pessoal, por exemplo, se a pessoa já foi condenada por tráfico de drogas, e olha, aqui eu estou dizendo o tráfico mesmo, não o tráfico privilegiado, que não é considerado crime hediondo, né, equiparado, ele teria que cumprir realmente 60% para a progressão de regime. É lógico que tem uma série de questões aí que precisam ser vistas. Por exemplo, se a pessoa foi condenada no tráfico de drogas, na lei antiga, a lei de tóxicos, a lei 6368/63, ela não teria essa agravante, porque a lei é muito antiga. Então precisamos ver cada caso, né? Quando foi cometido esse crime de onda, a partir da data, para ver se a reincidência é específica ou não. Isso aí tem que ser visto caso a caso. Vocês têm que procurar o advogado aí de vocês, o advogado da confiança da família, ou então, se não tiver condições de contratar um advogado particular, constituir um advogado, procure a Defensoria Pública, eles estão capacitados para fazer essa análise e vão estar ajudando vocês. Aí aqui, no prosseguindo na matéria, tem um tópico aqui relacionado à omissão. No entanto, né, a lei não trata da situação da pessoa condenada anteriormente por crime não hediondo e em seguida por um crime hediondo, ou seja, reincidente não específico, que é o que foi discutido nesse recurso. Não havendo previsão exata na norma, impõe-se a sua interpretação tendo em vista a primazia da posição mais favorável à defesa, no caso, 40%. De acordo com o relator, a Constituição Federal, no artigo 5º, incisos 39 e
40 estabelece que não há crime sem lei anterior que o defina, nem sem a prévia combinação legal, e que a lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Pessoal, aqui estamos falando de princípios da legalidade, né, da lei penal, e também da antecedência da lei, né, e em questão de retroatividade, né, da irretroatividade da lei mais gravosa, ou seja, qualquer lei que ela venha futuramente favorecer o réu, ela retroage imediatamente. Agora, se essa lei ela vem com a finalidade de agravar a situação, ela não se aplica, ela não retroage para o caso daqueles pessoas que já praticaram o crime. Não precisa nem necessariamente estar condenado. O que vale é a data do crime. Se o crime foi praticado antes da lei, se ela for mais gravosa, é óbvio que ela não vai retroagir. Agora, se ela vier de qualquer modo a beneficiar o réu, a pessoa presa, já condenada, ela retroage. Mesmo que tenha que ser feito o requerimento durante já a execução da pena, ok? E aí ele diz aqui, trata-se de postura inerente ao respeito da isonomia e da presunção de inocência, de modo que eventual tratamento mais benéfico concedido pelo Estado deve ser generalizado a todas as pessoas a quem possa ser aplicado, salientou o ministro Gilmar Mendes. A tese fixada no julgamento foi a seguinte: tendo em vista a legalidade e a taxatividade da norma penal, né, que é esse artigo que eu acabei de mencionar, artigo 5º, inciso 39 da Constituição Federal, a alteração promovida pela Lei 13.964/2019, no artigo 112 da LEP, né, é o pacote anticrime, essa reforma, mini reforma que nós tivemos aí, que foi um horror em alguns aspectos, né? Fica aqui a minha crítica. Não autoriza a incidência de percentual de 60%, que é o inciso 7 do artigo 112 da LEP, aos condenados reincidentes não específicos para o fim de progressão de regime. Diante da omissão legislativa, impõe-se analogia em bona parte, ou seja, analogia para melhor, para favorecer o réu, para aplicação inclusive retroativa do inciso 5 do artigo 112, lápis temporal de 40%, ao condenado por crime hediondo ou equiparado, sem o resultado morte, reincidente não específico. A decisão quanto ao reconhecimento da repercussão geral foi unânime. Já no mérito, a manifestação do relator negando provimento ao recurso extraordinário com agravo do Ministério Público Federal e reafirmando a jurisprudência foi seguida por maioria, vencido o presidente do STF, que é o ministro Luiz Fux. Ele entendia uma visão super retrógrada e rigorosa que teria que cumprir 60% da pena. Graças a Deus ele ficou isolado, né? E foi voto vencido nesse julgamento. Tá, pessoal? É isso. Quem tiver dúvidas a respeito desse tema, eu peço que deixe aqui o seu comentário aqui no vídeo, tá? Vou deixar o link dessa matéria também aqui na descrição e vou pedir uma gentileza para você. Você que não é inscrito ainda no meu canal, vou pedir a gentileza, inscreva-se no meu canal. Se você puder compartilhar esse vídeo, se você puder curtir, o YouTube vai entender que esse conteúdo como relevante e vai estar levando para um número maior de pessoas, tá? Então, faça isso. Inscreva-se no meu canal, você vai estar fortalecendo, vai estar me motivando a fazer cada vez vídeos melhores, com qualidade melhor, com maior informação e com mais presteza para vocês. Eu tive um pouco afastado aí, mas eu vou voltar com tudo agora. Conto com você, com a sua inscrição, com a sua curtida no vídeo, com o seu comentário e com o seu compartilhamento, ok? Fiquem todos com Deus aí. Alex Victor Explica. Até a próxima. Um abraço.